está seguindo aqui a linha, ninguém é obrigado a falar, mas se tem dúvida, e não, também não quero que ninguém dê palestra, não, se tem dúvida, perguntas, etc., seguindo a linha, doutora Geisa. Deputado, eu vou aproveitar a oportunidade. Primeiro, enfim, acho que a visão apresentada pelo Bruno foi importantíssima para a gente, porque ele conseguiu sistematizar uma série de informações que a gente vem tentando organizar aqui no Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, que em agosto agora completa 16 anos e assim, é um esforço bastante importante de trazer as instituições para dialogar com o Poder Legislativo, né? Trazer o conhecimento das universidades, as informações estão sendo levantadas e a visão da indústria, do comércio, das diversas organizações, e principalmente dialogar com o Executivo e saber também quais são os caminhos que estão sendo traçados, de que forma construir marcos legais para sustentar esses caminhos pode fazer com que eles se tornem mais organizados. Então, assim, em relação à questão das escolhas, né, eu acompanhando os debates e os momentos que o Rio de Janeiro já passou, né, tanto de euforia, quando a gente achou que estava na crista da onda, quando a gente achou que não íamos ter problema porque o petróleo estava indo bem, e se o petróleo estava indo bem, nossa arrecadação estava indo ótima. Eu acho que a gente não escolheu se estruturar enquanto Estado para poder dar conta das transformações que precisavam ser feitas. Nessa época, eu me lembro bem, o debate era falar do Rio além do petróleo. A gente nem falou do Rio com petróleo e também não teve a menor ideia do que podia acontecer ou se preparou para o que veio na sequência. Nessa questão de que a gente só mede o que a gente não mede, não gerencia, em relação, por exemplo, à questão do agronegócio, né? E aí no Rio a gente fala muito menos de agronegócio, mas muito mais da pequena produção, porque é a característica do Estado. A gente tem um potencial gigantesco para fazer crescer a indústria familiar e a orgânica, a pequena agroindústria familiar, mas a gente não tem informação. Quando vai às fontes governamentais, não há nenhum dado recente a respeito disso, ou pelo menos que esteja sendo trabalhado pelo ente governamental para poder desenhar alguma estratégia. Então, assim, são desafios imensos que eu acho que a universidade pode ajudar muito a estruturar na medida que a gente olha de forma mais estratégica para esses diversos setores. Eu acho que a gente tem aí também algumas outras questões sobre a desarticulação, é clara também o que ela produz no Estado do Rio. Quando a gente estuda olhar o desenvolvimento pelos arranjos produtivos locais, a gente vê um vazio em termos de diálogo entre as instituições que estão nesses APLs. Então, fala-se muito da necessidade de estruturar um diálogo mais permanente entre os diversos setores da economia e produzir um encadeamento produtivo, mas são ainda poucas as iniciativas que, de fato, conseguem tornar isso permanente, esse diálogo acontecer. E, nesse ponto, eu acho que a gente tem aí um desafio de buscar olhar, em termos de marco legal, como é que a gente pode ajudar a estruturar esses lugares de discussão e diálogo. E o Legislativo tem um papel fundamental também nos municípios de articular isso, pensando regionalmente, que também é outro desafio que a gente não observa no Rio de Janeiro, você ter uma visão regional. Os municípios que estão nessas regiões, que são regiões que variam de acordo com o mapa, a gente tem a região da divisão política feita por lei no Estado do Rio, mas o mapa do Ministério do Turismo dialoga com outras regiões que ele mesmo definiu. Outros ministérios também já têm regionalizações diferentes desse mapa do Estado. Então, a gente falar sobre uma visão mais regionalizada é bastante complexo,
né? E redesenhar isso necessitaria que a gente também baixasse todos esses mapas e ver para observar como é que eles se conectam, porque em diferentes setores a gente vai ter diferentes regionalizações mesmo, mas elas têm que fazer sentido para operar uma política que possa conectar o governo federal, o estadual e os municípios. Concordo plenamente em gênero, número e grau, que a gente não tem diálogo algum com as instituições federais. A gente tem feito um esforço no fórum, por exemplo, para aproximar o IBGE, o Embrapa e outras instituições que levantam dados e informações. Banco Central, CVM, BNDES, estão todos aqui e a gente ignora o potencial de acúmulo que existe e de definição de política que o Rio deveria estar dialogando e se aproximando. A gente precisa também pensar nessa questão do desenvolvimento orientado por missões. Quem é que vai estar olhando essas missões, né? E olhar assim, o que a gente já tem acumulado. A gente, ao não conseguir conectar os diversos setores, a gente também deixa de ver de que forma esses setores podem se conectar com outros. Então, desenhar uma árvore de potenciais de desenvolvimento também pressupõe que a gente cruze dados. De novo, a gente não tem esses dados, pelo menos a gente não utiliza bem nenhuma base de dados ou informação que possa já apresentar o Rio em relação a outros estados, os municípios do Rio em relação a municípios de outros estados, e como é que a gente trabalha de forma mais integrada comparando alho com alho, porque a gente tem essa tendência de achar que o Rio é diferente de tudo, o Rio é pioneiro, e, de fato, a gente muitas vezes é pioneiro, mas a gente morre aí nesse pioneirismo e acaba e não consegue terminar a viagem. Em relação também a essa questão da saúde, o complexo de saúde, alguns dos temas que o Bruno trouxe, a gente vem buscando evidenciar e também puxar para um diálogo com o Legislativo. A gente amanhã vai ter um evento na parte da manhã, no auditório do senador Nelson Carneiro, que é devolutiva de 4 seminários que a gente realizou no início do ano, no primeiro semestre, sobre os desafios do emprego no estado do Rio de Janeiro, e uma dessas sessões do seminário buscava justamente trazer quais são os novos setores, quais são os setores emergentes, em que o Rio tem um potencial estratégico, mas que ele precisa também trabalhar de forma mais estruturada. Então, a saúde é um desses. A gente tem essa questão do cluster de defesa. A gente tem também essa questão da compra, né, pelo governo federal e de produtos da agroindústria, o PAA. Foi mapeado já pela própria Emater um montante de 67 milhões em compras, que só o Ministério da Defesa tem que fazer no estado do Rio de Janeiro, porque a gente tem aqui Marinha, Aeronáutica, Exército, e não conversa com essas instituições e com seus centros de pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, tem várias temáticas que a gente vem buscando trazer também para aproximar e dialogar, né, com o Legislativo Estadual. Essa devolutiva vai ser interessante porque, após esses 4 seminários, a gente fez um workshop na Casa Firjan, reunindo diversas instituições que fazem parte do fórum, e a gente desenhou pelo menos uma ação, dentre várias outras que foram mapeadas como necessárias para a gente vencer esses desafios, trazer também todos os desafios que as novas tecnologias podem incorporar à nossa gestão pública, mas também nos desafiam pela necessidade de regulação que vai ser necessário fazer. Então, a gente está caminhando na construção de um pacto que envolva legislativo, executivo e sociedade civil organizada e universidades para caminhar juntos em uma ação estratégica definida. E no dia seguinte, o Bruno aqui já antecipou, a gente vai fazer, então, nosso aniversário, convidando outros movimentos que discutem o Rio, think tanks que estão se formando, e que tem muitas informações, e fazer esses dados chegarem ao fórum, mostrar que a gente tem já um ambiente construído dentro da Assembleia Legislativa para justamente olhar os desafios do Brasil, do Rio de Janeiro, do mundo, de extrema importância. Então, a gente decidiu esse ano comemorar o nosso aniversário falando com as diversas agendas e mostrando que a gente pode trazer essas agendas e que o Legislativo tem um papel de levar à frente. Só isso.
mas ressaltando que a gente está à disposição com o acúmulo de informações que a gente tem no nosso site, que é o querodiscutirmeuestado.rj.gov.br. O Bruno deve ter assistido alguns reenfoques, ele falou de vários temas que a gente já tratou também na TV Alerj, para que a gente possa contribuir nessa construção e nos trabalhos da CPI.